Hoje de manhã eu quero pensar com vocês sobre os papéis de pais e filhos. Os papéis de pais e filhos. Não será uma exposição de um texto bíblico, nós vamos ler Hebreus capítulo 13, abra sua Bíblia em Hebreus, por favor. Hebreus 13, vamos ler 3 versículos deste capítulo. E o nosso propósito é extrair destes 3 versículos alguns princípios sobre os papéis de pais e filhos. Sobre os papéis de pais e filhos. Hoje à noite nós celebraremos a ceia do Senhor. Quero agradecer a compreensão dos irmãos, do pastor Arildo. Nós transferimos para a noite porque teremos agora esse trabalho de EBF e achamos que seria mais oportuno celebrar a ceia hoje à noite, tá bom? Hebreus capítulo 13, verso 7, o primeiro verso que eu quero ler com vocês. Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Verso 17. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Agora o último versículo, verso 24. Transmitam minhas saudações a todos os seus líderes e a todo o povo santo. Os irmãos da Itália também mandam lembranças. Não se pode negar que nesta geração, talvez mais do que em qualquer outra geração da história, há grande confusão ou mesmo inversão de papéis na relação entre pais e filhos. Por exemplo, qual é o papel da mãe? Qual é o papel do pai? Qual é o papel dos filhos? E hoje, cada vez mais do que nunca, qual seria o papel de um padrasto, de uma madrasta? Existe hoje muita confusão, existe hoje muita inversão de papéis em função de diversas coisas. Os tempos são dinâmicos, as coisas mudam e hoje em dia, muito rapidamente, conceitos, princípios, nem sempre conceitos e princípios bíblicos, mas conceitos e princípios que, por anos, digamos, vinham sendo balizadores na sociedade em que a gente vive, mas que ultimamente, da noite para o dia, tudo muda. Especialmente numa cultura como a nossa, onde o referencial de verdade e de valor não é nada propositivo, muito pelo contrário, não é nada definido externamente. O que define o que é verdade, o que é certo hoje em dia, é o que a gente sente. Isso para a nossa própria desgraça e destruição. As pessoas entendem e pensam que é assim. O que é verdadeiro, o que é absoluto, não é o que está definido. Especialmente pela Bíblia, até porque esse é um livro fundamentalista e assim por diante. Hoje, um padrão de verdade, um padrão do que é certo, do que é correto, é precisamente o que me dá vontade de fazer. E hoje em dia, ser corajoso é você ir contra o que todo mundo diz para você fazer aquilo que você sente vontade. Houve um tempo em que coragem era você dar e entregar sua vida pelo outro, pelo bem comum, pela sua cultura, sua sociedade, pelo seu país, pela sua família, pela doutrina que você crê. Houve um tempo que isso era ter coragem. Biblicamente falando, corretamente falando, Josué ouve Deus dizendo, ser forte e corajoso, mas forte e corajoso, não para você fazer o que dá na sua cabeça, não, para você fazer tudo aquilo que o Senhor na sua palavra tem dito.
Acabou, não é mais assim, coragem. Então, o meu propósito hoje, nesse encerramento de escola bíblica de férias para crianças, é buscar definir um pouco melhor, de forma muito geral, eu reconheço, não dá tempo numa mensagem apenas, nós mergulharmos nos específicos do que significa papai, mamãe, filhinhos, no contexto familiar. Mas, alguns princípios gerais, não particularizados e não pormenorizados. Quais são os papéis, portanto, de pais e filhos no relacionamento familiar, especialmente no contexto de igreja? E o nosso ponto de partida são estes 3 versículos que a gente acabou de ler em Hebreus, capítulo 13. A primeira coisa que a gente precisa reconhecer a partir destes versículos: existe aqui um duplo chamado. Um duplo chamado. Existe um chamado explícito para o rebanho, para as ovelhas, e existe um chamado implícito para os líderes ou pastor das ovelhas. Este é o contexto imediato, este é o significado principal do texto. Mas nesta manhã eu quero aplicar esses versículos aos filhos e aos pais. E eu creio ser perfeitamente apropriado, afinal de contas, como Paulo mesmo instruiu a Timóteo, quando escreve a primeira carta a Timóteo, antes de ser um bom pastor, o homem precisa ser um bom pai. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 3, versos 4 e 5, esse homem deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam, pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É uma pena, mas hoje em dia não se escolhe mais pastor a partir de princípios como esse, por exemplo. O sujeito às vezes prega bem, fala bem, tem simpatia, e ninguém leva em conta o contexto familiar dele, a vida dele com a mulher, com os filhos. Mas isso seria outro sermão. Portanto, para o homem ser um bom pastor, ele tem que ser, antes de tudo, um bom pai, ou um bom líder de família. Sem falar que para ser uma boa ovelha, é imprescindível que se seja um bom filho ou uma boa filha. Há 20 anos como pastor, eu tenho visto isso muito de perto. Boas ovelhas são bons filhos. Respeitam papai, respeitam mamãe, submetem-se à autoridade deles. Equilíbrio no lar determina profundamente os relacionamentos e a convivência numa igreja. Portanto, permitam-me fugir à ideia principal destes 3 versículos e extrair deles lições que nós podemos aplicar a filhos e a pais sobre seus papéis. O que nós podemos aprender aqui sobre papéis? Eu quero destacar 2 coisas: o chamado explícito dos filhos e o chamado ou papel implícito dos pais. Mas lembrem-se, nós estamos em busca de saber, em linhas gerais, quais são os papéis de pais e filhos. Então vamos lá. Primeiro, o papel ou chamado dos filhos aqui explícitos. Uma palavra sobre papéis. Papel é algo que se aprende. Reconhece-se o seu lugar enquanto indivíduo, aprende-se o seu papel e vive-se de acordo com eles. Se não fosse assim, por exemplo, não haveria tantas instruções no livro de Provérbios sobre como o filho deve ser e se portar. Ali é pai e mãe ensinando ao filho o seu papel. Papel se aprende. É assim em tudo. Na tela, no cinema, no teatro, na vida real. Por exemplo, alguém que ignora o seu papel, ou tenta viver o papel do outro, estraga todo o enredo.
E ainda, se papéis, gente, não fossem aprendidos, a sociedade não estaria se degradando com tanta rapidez na medida em que a gente assiste papéis serem ignorados ou serem invertidos por completo, seja no lar, seja na igreja, seja na sociedade. Papel é algo que se aprende, papel é algo que precisa ser aprendido. Até na Trindade Santa existem papéis bem definidos. E nada disso diminui cada uma das pessoas em relação à outra. Deus Pai planejou a salvação, Deus Filho executou a salvação na cruz, Deus Espírito Santo aplica a salvação a nós. Isso são papéis, e nenhum desses papéis torna o outro papel inferior ao de nada disso. Pelo contrário, quem assiste tudo isso de longe e vê a Trindade Santa, Deus, o Deus Trino, com cada uma de suas pessoas agindo de acordo com o seu papel, vê nisso beleza. Uma boa história é composta de todos os personagens, cada um com o seu papel, e nenhum é inferior ao outro. Nenhum. O que seria do ator principal sem o ator coadjuvante, por exemplo, e vice-versa. Portanto, papéis são aprendidos. Todos têm papéis, filhos também têm papéis. Qual é o papel do filho? A partir do papel da ovelha, aqui nestes versículos. A primeira coisa que eu aprendo é que filhos honram a autoridade dos pais. Esse é o primeiro papel de um filho. De que maneira a gente percebe isso nestes versículos? Quando o autor de Hebreus escreve para as ovelhas e dizem assim: lembrem-se de seus líderes, verso 7. Quando ele diz no verso 17, obedeçam a seus líderes, façam o que eles disserem, sejam submissos. Quando ele diz no verso 24, transmitam minhas saudações, ao cumprirem o que eu estou pedindo, o que eu estou comissionando vocês, transmitam minhas saudações a todos os seus líderes. Ao cumprirem isso que está sendo pedido aqui, orientado aqui, isso é uma forma de honra. Por que honrar a autoridade dos pais? Qual é o propósito da honra aos pais? Gente, dentre tantas coisas, talvez em primeiro lugar é o fato, e aqui eu digo com muita seriedade, pai, ou melhor, filho que não sabe honrar pai e mãe, dificilmente saberá honrar Deus. Dificilmente. Então, com o fim, Hebreus diz no verso 17, vamos honrar pai e mãe com o fim de ser motivo de alegria para os pais, e não peso. Afinal, diz o texto, esses pais velam pelas vossas almas, esses líderes velam pelas suas almas, como vai dizer outra versão bíblica. E essa expressão literalmente significa, eles não dormem por causa de vocês. Eles estão sem dormir, vigiando vocês, cuidando de vocês, protegendo vocês. Gente, tem um ditado popular meio bobo, mas é a pura verdade, filhos, que diz que depois que eu pari, eu nunca mais comi nem dormi. E filho é igual, alguém já disse, um teólogo muito importante já disse que filho é igual jogo de videogame. A próxima fase sempre vai ficando mais difícil que a anterior. Então, os pais velam, os pais não dormem, os pais estão vigiando, cuidando, protegendo. É prazeroso isso para eles, ou melhor, torna-se prazeroso isso para eles quando os filhos aprendem a obedecê-los, a fazer o que eles dizem.
Então, por que honrar pai e mãe? Primeiro, porque é a primeira disciplina no curso de saber honrar a Deus. E segundo, porque devemos dar motivos de alegria, nós não devemos ser peso. João Calvino, comentando este versículo, e aqui ele fala sobre pastores, mas como disse, a gente está aplicando a pai e filhos. Calvino escreveu que quanto mais pesada for a responsabilidade deles, ouça, gente, quanto mais pesada for a responsabilidade deles, pastores, e aqui a gente acrescenta pais, quanto mais pesada for a responsabilidade deles, maior honra merecem. Pois quanto mais alguém sofre por nossa causa, e quanto maior for a sua dificuldade, e maiores os riscos que eles enfrentam por nós, maiores também nossas obrigações para com eles. Fecha aspas. Pais têm responsabilidades enormes sobre filhos, e filhos, ao reconhecerem isso, buscam honrar seus pais. Vamos ser mais práticos um pouquinho. De que forma um filho pode honrar o pai, segundo esses 3 versículos aqui? Primeiro, verso 7. Lembrando-se desses pais. Mas lembrando não no sentido de recordação, é no sentido de recorrer a eles. Recorram a eles, lembrem-se deles, eles ensinam a palavra de Deus, pensem bem em todo o bem que resultou da vida deles, sigam o exemplo deles, lembrem-se no sentido de se recorrer a eles, atrás de aprendizado. A quem você recorre para aprender, filho? Ao YouTube? Ao Google? Deve ser, porque eu ouvi um pastor que está na moda aí esses dias, não vou dizer o nome dele, porque uma das últimas mensagens citei o nome de um aqui, e levei uma bronca depois, não da igreja, de alguém fora. Antigamente Paulo dava nome a esse tipo de gente, Paulo dava nome a Alexandre o Latoeiro, Paulo dava uma, hoje a gente não pode, alguém pode processar a gente, né? Mas o cidadão fez uma série cujo título é até inteligente. Respostas que o Google não dá. Google não tem resposta para as questões da sua alma, YouTube não tem respostas para as questões da sua alma, e deixa eu te dizer, nem o amigo da sua idade tem as respostas para as questões da sua alma. E sabe por quê? Porque o amigo da sua idade está atravessando as mesmas tempestades que você. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer às ovelhas, lembrem-se dos pastores, eles lhe ensinam, recorram a eles. Filhos, lembrem-se de seus pais, recorram a eles. Mas pastor, eu não tenho um pai tão maduro assim. Então aplique o original desse texto, a ideia principal, procure o seu pastor. Recorra-se a ele. Isso é uma forma de honrar um pai. Isso é uma forma de honrar a mãe. Pai, mãe, a situação é a seguinte, ou pai, ou mãe, a situação é a seguinte. E aí você abre seu coração, e ele vai cuidar de você. Isso é honra. Outra coisa, honra-se pai e mãe, obedecendo eles no temor do Senhor. Diz o texto no verso 17, obedeçam a seus líderes e façam tudo o que disserem. Agora, cuidado. Tudo o que disserem de acordo com o Evangelho. Não é tudo que eu digo aqui que você vai seguir. Porque o que eu digo aqui que não está de acordo com o Evangelho, o conselho dessa igreja tem que me chamar num canto e dizer assim, pastor, o que o senhor está dizendo não está nas Escrituras. Não é assim? Tem que ser assim. Pastor, olha,
temos notado nas suas últimas mensagens esses conceitos, esses princípios. Parece, o senhor pode esclarecer isso melhor para a gente? Por quê? Porque você não vai fazer simplesmente tudo o que eu digo. Você vai fazer o que eu digo naquilo que está de acordo com as Escrituras. E eu vou te contar um segredo, papai e mamãe. É a mesma coisa para nós como pais e mães de filhos. Nós não vamos dizer para eles fazerem simplesmente o que a gente quer. É porque eu quero e pronto. Eu sei, quando eles são muito menores, a gente vai acabar tendo que dizer isso. Mas aquilo que você está dizendo, é porque eu quero e pronto, tem que ter coerência com o Evangelho. Então, filhos honram pai e mãe. O papel de honra é no sentido de que eles obedecem. Obedecem o princípio do Evangelho. O texto diz, o trabalho deles é cuidar da sua alma. Papai e mamãe, seu principal propósito não é deixar dinheiro, herança para os seus filhos. Guardem bem isso no seu coração. Seu principal papel não é deixar a herança para os filhos. Seu principal papel é deixar o Evangelho para os seus filhos. Vocês vão prestar contas, diz o texto, assim como eu prestarei contas, não pelo que eu construí ou deixei de construir em termos de propriedade. Sinceramente, se um dia o meu nome aparecer no muro ou na parede de qualquer igreja que seja, isso não me honrará em nada, se o que eu ensinei não tenha sido Evangelho. Então não vão cobrar de nós, o Senhor não vai cobrar de nós outra coisa senão o cuidado com a alma do filho. E aí, por isso o autor de Hebreus diz, obedeçam eles, dando a eles motivo para trabalhar com alegria. Para trabalhar como? E aqui no contexto, no sentido, não é de acordar de segunda a sexta e ir para o trabalho simplesmente, no sentido de trabalhar para o bem da sua alma. Trabalhar para o bem da sua alma, trabalhar com alegria, não com tristeza. Porque um pai e uma mãe que não têm a alma alegre por ver o filho que os honra, o filho não vai ter nenhum benefício com um pai ou uma mãe entristecido dentro de casa. É disso que Hebreus está falando. Assim como o pastor. Gente, tem sido tão bom, eu brinco, né? Mas a gente tem uma teologia sólida, mas eu vou falar brincando, não é que eu creio nisso não. Às vezes dá até medo do diabo escutar as coisas que eu falo. Eu estou brincando, viu? É brincadeira. Porque o diabo, para fazer qualquer coisa, ele vai pedir para Deus. Mas assim, é tão leve estar aqui com vocês, ser seu pastor. Essa alegria faz bem para vocês. A mesma coisa, a alegria do pai, da mãe, que tem um filho que honra a eles, isso dá alegria para o coração do papai, da mamãe, do vovô, da vovó. É bênção. E a última coisa, a gente honra lembrando deles, recorrendo a eles em busca de conselho. Segundo, obedecendo os ensinos bíblicos. Terceiro, verso 24, a gente honra pai e mãe, cumprindo aquilo que eles nos ensinam a fazer em termos de ser alguém que cumpre a grande comissão no mundo. Os pais o pai e a mãe, eles ensinam os filhos a discernir a vocação de Deus para a vida deles. E os filhos discernem a vocação de Deus para a vida deles, e na medida em que o pai se sente participante disso, a mãe se sente participante disso, isso honra pai e mãe. Não é nada imposto, não é nada obrigado, você tem que fazer porque é isso que dá dinheiro, não é isso. Olha o verso 24. O autor diz assim: transmitam minhas saudações a todos os seus líderes e a todo o povo santo.
Vocês estão ouvindo, lendo essa carta, ouvindo a pessoa lendo essa carta na igreja, transmitam minhas saudações. Façam isso. Seria totalmente desonrar o autor se a gente fosse como Diótrefes. Lembra a terceira de João? Quando João mandava alguma correspondência ou mandava algum recado em nome de Deus, por ser ele o último dos apóstolos vivos, aquele homem Diótrefes desonrava João, não deixando que as cartas de João fossem lidas, não passando adiante o que Deus queria que Diótrefes ou a igreja fizesse. Isso é desonrar, é não fazer o que se pede. Então filhos honram a autoridade dos pais, recorrendo a eles, obedecendo a eles e transmitindo ou fazendo aquilo que os pais ensinam eles fazerem. Em termos de serem homens e mulheres da grande comissão de Jesus. Quando eu digo grande comissão de Jesus, não é ser missionário de carreira. Não. A gente cumpre a grande comissão de Jesus onde quer que estejamos. Temos estudado isso já há quase um ano na escola bíblica, o livro O Evangelho no Trabalho, da editora Fiel. Você também pode ler o Timothy Keller, Fé e Trabalho, da editora Vida Nova, que vai falar disso, de você ser um homem, uma mulher que cumpre a grande comissão naquilo que você faz. Seu filho não vai servir a Deus só se ele for pastor de tempo integral ou missionário de tempo integral. Vou brincar de novo, estou voltando das férias, eu ainda posso. Meu sonho era meus filhos se dar muito bem na vida, servindo a Deus, arrumar, sei lá, ficar riquíssimo e falar, pai, você vai passar a sua aposentadoria, onde você quer? Aí eu ia falar, lá no Colorado, compra para mim um rancho, lá nos Estados Unidos, em frente, eu quero ficar lá. Se forem servir a Deus, entender a vocação, a missão deles, independentemente se são pastor, missionário, diarista, não importa a profissão, importa ver-se vocacionado, chamado por Deus, para fazer aquilo para a glória de Deus e para o bem do próximo. E a propósito, eu não sei se seria honrar a Deus eu passar minha velhice num rancho no Colorado, porque eu quero gastar minha vida para o Senhor. Filhos, em segundo lugar, papel deles, eles recorrem à sabedoria dos pais, e aqui eu já disse, só vou passar rapidamente, o papel deles é recorrer à sabedoria dos pais para aprender, inspirar-se e imitar papai e mamãe. Veja o verso 7. Lembrem-se de seus líderes, lembrem-se de seus pais, ou seja, recorram a eles. Eles ensinaram a palavra de Deus, ou seja, aprendam com seus pais. Eles ensinam a palavra de Deus. E depois, pensem em todo o bem que resultou da vida deles, inspirem-se neles, e siga seu exemplo de fé, imitem a eles. Percebe? Esse é o papel do filho. Filhos são chamados a honrar a autoridade dos pais, a recorrer à sabedoria bíblica deles, aprender com eles, inspirar-se neles, imitar a fé deles. E todos nós temos carência de heróis, não é verdade? Todos nós buscamos nos inspirar em alguém, em alguma coisa. Alguém vai poder dizer assim, pastor, mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Meus pais não são crentes, ou meus pais são crentes, mas não têm nenhuma maturidade espiritual. Meu pai é explosivo, minha mãe não sabe escutar, e como é que eu vou recorrer a alguém? Recorra a um pai ou a uma mãe espiritual, sem desonrar o seu pai ou a sua mãe. Porque por mais que seu pai e sua mãe seja tudo isso e muito mais, seu pai e sua mãe, mesmo eles não sendo crentes,
A palavra de Deus diz em Romanos que todos nós temos a lei de Deus gravada nos nossos corações ou no nosso coração, e portanto, pai e mãe terão sempre sim alguma coisa de sabedoria para você aprender. É só você ter a humildade para aprender a ouvir e discernir tudo à luz do Evangelho. Então nunca será desculpa você dizer que não tem pai, não tem mãe, que eles são isso, que eles são aquilo. Nunca será desculpa, primeiro, você está inserido no contexto de uma igreja local. E essa igreja local, a sua igreja local, em seu contexto maior, é a sua grande família. E dentro da sua igreja local é plenamente possível você ter um amigo espiritual, um pai espiritual, uma mãe espiritual, que pode ajudar você. Inclusive, sobre como continuar honrando pai e mãe, apesar do que são. Muito mais a gente poderia falar sobre isso, mas o tempo não permite. Deixe agora falar sobre o papel ou chamado dos pais, que está implícito no texto. Qual é o papel dos pais? Versos 7, 17 e 24 de Hebreus 13. Primeiro, verso 7. O papel dos pais é modelar a palavra de Deus. Você sabe o que é modelar? É você encarnar a palavra de Deus. É você ele olhar para você, ele olhar para a sua vida e dizer: meu pai e minha mãe buscam viver a palavra de Deus. Eu vejo isso neles. Olha o texto, verso 7. Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles. Sigam o exemplo deles, o exemplo de fé deles, está vendo? O tempo todo, o chamado de Deus para a minha vida como pai e também como pastor é esse. Leandro, modele a palavra de Deus. Leandro, modele a palavra de Deus. Como um crente deve reagir quando ele tropeça num pecado? Modele isso. Como um crente deve fazer numa situação em que dá vontade de explodir? Modele isso. Como um crente tem que voltar atrás no que disse, no que fez e com honradez pedir perdão. Modele isso. O texto não está dizendo que eu tenho que ser perfeito e você ser perfeito, porque nós estaríamos contradizendo 1 de João 1, que diz que se nós dizemos que não temos pecado, nós tornamos Deus mentiroso. Nós somos pecadores. Então, quando eu digo modele a palavra de Deus, não é nenhum sentido de super-homem de Deus ou super-mulher de Deus. Ou melhor, mulher maravilha de Deus. Nada disso. Mas o filho tem que ver em nós a coerência de alguém que erra e pede perdão, de alguém que busca viver e praticar a palavra de Deus. Por quê? Por que a gente tem que modelar? Porque o mandato bíblico é muito claro. Ele diz que a gente ensina, em primeiro lugar, com um modelo. Como diz o ditado americano, que você já deve ter ouvido, o que você é fala tão alto que o que você diz, eu não consigo escutar. Não é verdade, gente? Então ele tem que se lembrar de você, papai e mamãe, como alguém que ensina a palavra de Deus, mas ensina a palavra de Deus através do que vai resultando da sua vida. Você segue, ele vai seguir esse exemplo. Uma das coisas mais humilhantes como pai, como mãe, tenho certeza, para a mãe também, é você olhar para o seu filho e ver repetido nele seu pecado. É terrível. Mas nós somos filhos de Adão. E cabe a nós olhar no olho com amor, com carinho, com simpatia, coragem, cuidado e dizer: perdão, ser dois de mim, eu sou desse jeito. Mas deixa eu te falar como alguém que já está nessa estrada há tanto tempo. Biblicamente, como é que nós devemos viver? Não é você, como é que você tem que fazer? Não, nós. Entendeu? Porque outra coisa, papai e mamãe, deixa eu te contar um segredo. Na medida em que seu filho vai crescendo, ele vai se tornando cada vez mais, no sentido de convivência,
seu irmão em Cristo, seu filho, sei, sempre, sua filha, lógico, sempre, mas também irmãos de fé. E irmãos de fé buscam juntos graça para viver. Então é sempre o plural, os pronomes são sempre no plural. Nós temos que viver assim. Nós temos que buscar assado. Nós, eu e você, meus filhos. Então, papai e mamãe, eles modelam a palavra de Deus. Segundo, verso 17, eles ensinam a palavra de Deus. Obedeçam seus líderes, façam o que eles disserem. Papai e mamãe vão falar, vão ensinar, vão expor. E agora sai do âmbito do modelo de vida para o âmbito da modulação da voz, digamos assim. Para você falar da palavra. Agora, pai e mãe, você não vai falar daquilo que você não tem. E é muito triste saber que o máximo que pai e mãe têm de Bíblia para passar para os seus filhos é frase bonitinha de WhatsApp. E alguns até nem lê o rodapé. Já aconteceu de cair no grupo da igreja. Aliás, de coração, eu estou para acabar com esse grupo do WhatsApp da nossa igreja, porque Deus me defenda. Já caiu aí no nosso grupo de WhatsApp mensagem, onde lá no fundo, assim, a pessoa não leu, não sei se é miopia, espírita. Como é triste saber que alguns pais, algumas mães, alguns avós, o máximo que consegue transmitir, se é que eu posso dizer, de Deus para um filho, é frase de efeito de WhatsApp. Obedeçam seus pais, façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma. Eles vão prestar contas disso. Deem motivo para eles continuarem trabalhando com alegria na palavra de Deus. Samuel era pequenininho, desculpa filho te usar como exemplo, mas desse pequenininho. E eu no meu gabinete em casa, lá em Campinas, preparando a mensagem do domingo, e ele vinha brincar de fraldinha, aquele bumbumzinho rebitadinho dele, e andando para lá e para cá, e brincando, e eu, não, agora eu sou o pastor, eu tenho que ensinar meu filho, e eu preparar meu sermão para domingo, e ele entrava na minha sala, e eu dizia, papai está estudando a Bíblia, agora não pode, papai está estudando a Bíblia, agora não pode. Ele sumiu, falei, ufa. Aí ele volta. Ele voltou com a Bíblia do bebê, sentou no chão do meu lado. Você lembra o que você falou, filho? Pai, lê para mim. Lê para mim. Meu povo, esse é o nosso papel. O nosso papel é velar pela alma deles. Conheça a sua Bíblia, ame a sua Bíblia, devore a sua Bíblia. E que seja motivo para o seu filho um dia falar assim, eu posso chegar perto dele ou dela, porque eu sei que lá eu vou encontrar algo da Bíblia para o que eu estou precisando. Esse é o nosso papel. E por último, falei, mas eu vou ser rápido, o terceiro papel do pai e da mãe aqui é dar algo para que eles possam transmitir, verso 24, transmitam minhas saudações. É dar algo, é dar conteúdo bíblico, espiritual, é contribuir para esse crescimento, para esse discernimento dele ou dela, da vocação de Deus para a vida dele ou dela, é transmitir isso. E dizer, filho, filha, agora é sua vez. Transmita. Então, quais são os nossos papéis? Modelar, ensinar, comissionar os filhos com a palavra de Deus. Fazer isso, gente, com autoridade. Agora, deixe-me dar uma palavra sobre autoridade.
porque eu vejo essa palavra ser muito abusada. Em meios principalmente pentecostais, neopentecostais, infeliz. Fala isso com carinho, com todo respeito, com todo amor, não é deboche. E me perdoe se eu soar assim. Mas o que se ensina hoje sobre autoridade beira ao abuso. Se você quer aprender como ter autoridade sobre a igreja, se você é um pastor, se você quer aprender sobre como ter autoridade sobre seus filhos, a Bíblia tem que nos ensinar, e para mim o texto mais claro é o de Paulo, 2 Coríntios 10, verso 8. Paulo estava sendo questionado em sua autoridade enquanto apóstolo. Você imaginou uma coisa dessa? O cara fundou aquela igreja, organizou aquela igreja, deu a vida por aquela igreja. E ele vai dizer num dos textos, eu me lembrei de procurar, depois me esqueci, não sei exatamente onde está, não sei se é em 1 Coríntios, acho que é lá, onde ele vai dizer assim, olha, quanto mais vocês me desprezam, algo nesse sentido, mais eu vou continuar amando vocês. Esse é o pai, esse é a mãe, esse é o pastorzão. E aí Paulo vai falar da autoridade que ele tinha, e eu acho lindo que ele escreve sobre a autoridade dele. Ele diz no verso 8, 2 Coríntios 10, 8, pode parecer que eu estou me orgulhando, além do que deveria, da autoridade que o Senhor me deu. Mas nossa autoridade visa edificar vocês e não destruí-los. Portanto, não me envergonharei de usar minha autoridade. Sua autoridade não é para destruir o outro. Não é para dizer para o outro, é assim porque Deus me colocou sobre você. Seja honesto. No que isso contribui? É assim porque Deus me fez autoridade nessa casa. Isso destrói a capacidade do outro de ir aprendendo a respeitar você por quem você é, e não porque se ele não te respeitar, você xinga ele, briga com ele, faz cara ruim para ele, não dá mais a mesada dele. Paulo está dizendo, eu tenho uma autoridade sobre vocês, mas sabe no que consiste a minha autoridade? Edificar vocês. Olha, e deixa eu te contar um segredo. Quando você edifica, eles se submetem sem você fazer esforço. E os que não se submetem, é porque você tem que ter enorme compaixão deles. Porque a alma deles visivelmente está em risco. Não porque desobedece você ou não submete a você, é porque não está enxergando propósitos divinos na vida deles. Então, para nós, especialmente pais, homens, eu e você, é muito fácil a gente querer isso na imposição. É porque eu sou, é porque Deus me pôs, é porque... Para! Paulo está se justificando. Já parou para pensar nisso? O grande Paulo se justificando aqui, dizendo, olha, não é isso que vocês estão dizendo não, eu quero edificar vocês, eu não quero destruir vocês. E eu não tenho vergonha de exercer essa autoridade para edificar vocês. E aí veja a forma, leia 2 Coríntios todo e veja no contexto geral como Paulo, ele vai ensinando o seu povo, até com seus exemplos, usando as fraquezas dele, mostrando as lutas dele. É isso, ele quer edificar com a vida, com o exemplo, com a Bíblia. Se você estiver tendo que gritar dentro da sua casa para dizer que você que tem autoridade, para tudo e repensa as origens. Autoridade não é algo que se impõe. Verso 10 do capítulo 13, 2 Coríntios 13, 10. Paulo vai falar de novo da autoridade. 2 Coríntios 13, 10. Escrevo-lhes essas coisas antes de visitá-los, na esperança de que ao chegar não precise tratar vocês severamente. Veja, há espaço para uma autoridade severa.
Mas a gente pode falar mais sobre isso depois. Mas olha o que vem a seguir. Meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los. E de novo, não para destruí-los. Eu não vou usar minha autoridade para humilhar vocês. Você tem que fazer porque eu estou mandando, você tem que fazer porque é assim, você tem que fazer. Eu não vou fazer isso, Paulo está dizendo, eu não vou fazer isso. Eu não quero destruir vocês, eu quero fortalecer vocês. E aí nesse contexto de 2 aos Coríntios, você vai ver Paulo revelando a autoridade dele para edificar, para fortalecer. E de que forma ele faz isso? Leia depois, especialmente 2 aos Coríntios, a partir do capítulo 10 até o final da carta, você vai ver que Paulo está usando argumentos bíblicos, teológicos. E quanto mais ele usava argumentos bíblicos, mais a igreja achava ele um fraco, alguém que não sabia falar direito. 2 aos Coríntios 10, ele mostra isso. E Paulo está dizendo, não interessa o que vocês pensam da minha aparência, eu tenho coerência bíblica com Deus. Paulo foi enérgico. Paulo fez exigências. Eles acharam Paulo duro. Mas Paulo volta atrás, 1, 2, 3 passos e explica para eles o propósito disso tudo. E é como para mim, Paulo estivesse dizendo aqui, gente, e se eu destruir, em vez de edificar e fortalecer, me perdoem. E aí Paulo compara ele, 2 Coríntios 10, de 12 a 14, você vai ler isso depois, eu não tenho tempo aqui. 2 Coríntios 10, de 12 a 14, Paulo vai falar, olha, a diferença entre mim, entre eu e os falsos apóstolos que vocês estão querendo seguir, a diferença entre mim e eles, é que eu me julgo pelo que a Bíblia diz. Eu busco discernir o que a Bíblia diz. Eles se medem na medida de si mesmos. Eles se acham. É porque eles querem, eles seguem os desejos deles, as vontades deles, eles vão além do que eles deveriam fazer, eles extrapolam o limite deles. E aqui a minha versão é a nova versão transformadora, a NVT, e fica muito claro o que ele está dizendo em 2 Coríntios 10, de 12 a 14, quando ele diz, mas eu não posso sair dos meus limites no que diz respeito a vocês, e principalmente em como definir minha relação com vocês, é pela palavra. A autoridade é para edificação, a autoridade ela não é para autoafirmação, ela não é para explosão, ela não é para se provar nada, nada, você não tem que provar nada. Segundo, a autoridade é para santificação e não para subjugação. Efésios 6,4, Paulo diz assim, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem da palavra do Senhor. Quantos pais irritando os filhos, e depois dizendo, eu tenho autoridade sobre você. Como é que você irrita um filho? Excesso de proteção, especialmente na medida que eles vão crescendo e vão tendo que arcar com as consequências dos atos, a gente tem que saber ir ensinando isso para os filhos. Então esse excesso de proteção irrita um filho. Deixa esse menino, essa menina ir assumindo as responsabilidades, arcando com as consequências deles. Superproteção mata. Favoritismo, legalismo, desestímulo, você nunca incentiva, você nunca elogia, negligência, omissão, desinteresse, insensibilidade, abuso de palavras, violência, algum tipo de abuso físico, sexual, isso irrita filho. Incoerência no que diz e no que faz, mentiras, manipulações, faz promessas que não cumprem, desrespeita o cônjuge, desprestigia o cônjuge, descuido da relação familiar ou conjugal, enfim, filhos vão vendo isso tudo, vai irritando filhos, e Paulo está dizendo, não irrite,
Então, a autoridade é para santificar, não é para subjugar. E por último, a autoridade é para exercitar, ou melhor, ser exercitada em amor. A autoridade não é para você simplesmente coagir ou reprimir. Para mim, o melhor exemplo é Romanos 2, de 1 a 4. Paulo está tratando dos gentios e dos judeus. E os gentios, ele escreve até o início do capítulo 2, como Deus vai tratá-los. E aí ele começa o capítulo 2 para falar com os judeus e diz: judeus, vocês se acham mais santos do que eles, né? Muitas vezes os pais corrigem seus filhos sem levar em conta que seus filhos são tão pecadores quanto vocês. E aí Paulo está dizendo, ele vai dizendo, do verso 1, capítulo 2, 1, 2 e 3, ele vai dizendo, tá, você quer falar do outro, mas para você falar do outro, examine seu coração. Você tem que corrigir seu filho, sua filha, sempre, mas examine seu coração, veja a sua motivação, veja se a dose que você está usando não é demais. Seu contexto familiar, o seu histórico de vida, examine isso, não chega do nada dizendo, bum, tem que ser... E aí vem para mim o verso 4, que mostra uma autoridade exercitada em amor. Olha como é que Deus, quando quer convencer alguém, constranger alguém, fazer alguém se arrepender de alguma coisa, olha como Deus age. Paulo escreve em Romanos 2, 4, não percebe o quanto Deus é bondoso, tolerante e paciente com você? E você não está sendo com seu filho, e você não está sendo com gentios, e você não está sendo com o outro. Olha como Deus é bondoso, olha como Deus tolera os seus pecados, olha como Deus tem paciência com você, e você não está tendo com Ele, com o filho. E olha o que Paulo diz, não vê você que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Você já parou para pensar que talvez o que esteja faltando são doses maiores de bondade, tolerância e paciência para você reconquistar a sua autoridade? Ou mantê-la? Ou exercê-la? Gente, algo que eu tenho aprendido com a paternidade, tendo sido filho de pais que não eram crentes, sendo pai já há 15 anos, aconselhando há 20. Filhos não querem super pais. Filhos querem pais que aberta e declaradamente reconhece pecado, confessa e procura crescer em graça. Nada irrita mais um filho. Nada endurece mais o coração de um filho do que perceber que papai e mamãe não crescem na vida cristã. São as mesmas queixas no pai e na mãe, são os mesmos resmungos, as mesmas atitudes, uma atrás da outra, e o filho olha e o ano entra, o ano sai, e o filho não vê papai e mamãe lutando para crescer, arrependendo, pedindo perdão. Isso vai irritando, aí chega um ponto que o filho fala, ô, chega, não quero... Filhos, e aqui eu concluo, eu tinha mais coisa para falar. Nós vamos tratar sobre isso, se você quiser, no retiro de casais que a gente vai fazer de um dia, em outubro. Vamos falar mais dele depois, a gente pode voltar nesses assuntos. Mas filho, seu papel é honrar papai e mamãe. Papai e mamãe, nosso papel é exercer a autoridade com a forma bíblica. E eu concluo te indicando 3 livros. Pastoreando o coração da criança, Instruindo o coração da criança, e para você que é pai e mãe de adolescentes e jovens, A Idade da Oportunidade. A Idade da Oportunidade. Leiam, pais, A Idade da Oportunidade. Se você é pai de criança mais novinha, instruindo o coração da criança, pastoreando o coração da criança, você vai ficar surpreso que esses livros não dão técnicas, eles servem até para a sua santificação. Se eu fosse você, já sou avô, já sou avó, eu leria os 3.
pastoreando o coração da criança, instruindo o coração da criança e a idade da oportunidade. Se você tiver interesse, fale com a Laísa, dê seu nome e a gente vai fazer os pedidos. Vamos orar? Pede para as crianças entrarem e a gente encerra com elas aqui. Vamos orar? Feche seus olhos.